Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é quarta-feira, dia 29 de março, estamos começando o nosso programa Pré-USDA, em que vamos comentar as expectativas para o relatório de 31 de março do Departamento Norte-Americano de Agricultura, um dos principais do ano, se não o principal, em que se coloca a intenção de plantio para a safra agora de 2023, os primeiros dados de 2023, que norteiam com certeza o mercado aqui, pelo menos no curto a médio prazo. Estamos com a nossa equipe reunida aqui de Safras e Mercado. Cumprimento primeiro o mais experiente, que já tem praticamente bodas de ouro com o mercado de milho, Paulo Molinari. Bom dia, Paulo, tudo bem? Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos. Luiz Fernando Gutierrez Roque, tudo bem, Luiz? Bom dia, Alessandro, Paulo, Elcio. Vamos lá, relatório importante hoje. Elcio Bento, tudo bem, Elcio? Olá, Alessandro. Olá a todos. Vamos lá para mais um relatório. Antes de mais nada, entre em safras.com.br, conheça a plataforma de Safras, lá tem o trabalho de todos esses nossos consultores, trabalho dos nossos jornalistas da agência Safras, a melhor cobertura sobre o agronegócio, a melhor consultoria também do mercado, tem todas as nossas informações para você gerir o seu negócio lá em safras.com.br, através da nossa plataforma. E no nosso canal no YouTube, inscreva-se, ative as notificações, todos os dias temos um vídeo novo para vocês. Este relatório sai dia 31 de março, na sexta-feira, quando a gente se reúne novamente para comentar, então, os números propriamente divulgados. Mas já vou compartilhar minha tela para apresentar a expectativa média do mercado para este relatório da sexta-feira. Compartilhando aqui, vamos ver se os senhores enxergam tranquilamente. Está na tela aí os dados da soja, tudo certo, né? Bom, Sim. relatório 31 de março, a expectativa média do mercado sempre tem uma expectativa mínima e a máxima, e se faz a expectativa média do mercado, a área de 88,235 milhões de acres para soja, número que deve vir, portanto, acima da safra 2022, que no último relatório o departamento colocou em 87,45 milhões de acres. Temos também os dados, eu até esqueci de mencionar, dos estoques trimestrais, que também serão divulgados junto com a área, posição de 1º de março, estoques trimestrais americanos, a expectativa média do mercado de 47,7 milhões de toneladas para a soja. Em março de 2022, portanto, igual ao período do ano passado, 52,58 milhões de toneladas foram indicados. E em dezembro, agora no último relatório de estoques trimestrais, foi colocado 82,2 milhões de toneladas. E então, Luiz, o dado, claro, mais importante com certeza aí, o de área, teremos uma área provavelmente maior do que de 2022 nos Estados Unidos. Exato, Alessandro. O mercado trabalhando com essa possibilidade de crescimento de área, né? Lembrando que o USDA, lá em fevereiro, no fórum, né? Ele traz aquele primeiro número extraoficial, né? E agora é o primeiro número oficial, mesmo o número de intenção de plantio, primeira pesquisa de fato do USDA. E lá em fevereiro ele indicou, né, uma tendência de manutenção de área que o mercado, ok, entendeu que era uma possibilidade. Mas a verdade é que, e aí talvez o Paulo fale um pouco mais à frente, é que existe espaço para crescimento de área tanto de soja quanto de milho. E eu entendo que faz muito sentido a gente ter aí talvez 1 milhão de acres a mais do que a gente teve no ano passado. Existe espaço para isso, como eu comentei. O mercado, naturalmente, traz também um ambiente, né, com preços ainda, de certa forma, elevados, que também incentiva o aumento do plantio de soja. Então, eu acho que faz muito sentido a gente ter um número acima de 88. A surpresa seria se o USDA não trouxer um aumento ou trouxer um corte de área, que eu acho bastante improvável, mas a gente lembra que o USDA vem surpreendendo, né? Mas eu nesse relatório aposto realmente num aumento de área, uma área acima de 88, eu acho que vai em linha com o que o mercado espera. E essa área de 88 ou um pouco mais, né, se confirmada, vai trazer um potencial produtivo recorde. Então, é um relatório bastante importante que deve mexer com o mercado e que pode aí, né, ajudar a ditar os rumos do mercado aí pelos próximos meses. E com relação ao estoque, Alessandro, a gente não deve ter nenhuma surpresa também, né? O mercado já espera um estoque
mais baixo que no ano passado há um tempo, né? A gente teve problemas produtivos nos Estados Unidos nessa última temporada, então também esse estoque de 47,7, 48 milhões deve vir bem em linha com o que o mercado está esperando. Então, esse dado de estoque pode trazer algum suportezinho, mas o dado de área, se confirmado uma área maior, deve pesar sobre o mercado. Olha, Luiz, vamos trocar aqui para o milho, para falar com o Paulo. Tá na tela aí, Paulo, tranquilo? Bom dia, certinho. Olha lá, Paulo. O mercado espera uma área também maior, assim como na soja. 90,85, vamos arredondar ali, milhões de acres. Em 2022, a área de milho nos Estados Unidos, 88,58 milhões de acres. E em relação aos estoques trimestrais, posição de 1º de março nos Estados Unidos, a média da expectativa do mercado é 190 milhões de toneladas. Em março do ano passado eram 197, e no último relatório trimestral de dezembro de 2022 eram 274,5 milhões de toneladas. Então, Paulo, tu está acreditando nesses números na média do mercado? Pensa diferente? Não, acho que os números são possíveis, né? O detalhe aí, tanto para milho quanto para soja, como o Luiz falou, é que tem 5 milhões de acres que não foram plantados o ano passado, que a área de milho caiu e a área de soja não aumentou ano passado. Então, tem 5 milhões de acres que estão aí disponíveis para aumentar a área de milho ou aumentar a área de soja, né? Então, vamos ver qual é a decisão do produtor americano na sexta-feira. É um relatório que nada tem a ver com o fórum, né? É um dado de levantamento efetivo do USDA junto com o produtor americano, com formulário, com questionário. Então, é um relatório que às vezes pode vir até um pouco diferente do que o mercado espera ou daquele relatório do fórum em fevereiro, né? Mas o viés é esse aí mesmo, né? Um aumento de área de milho, se vai ser 2, 3 ou 4 milhões de acres, o relatório que vai definir, né? Quanto aos estoques, a projeção do estoque anual, né? O estoque de passagem americano já é projetado mais baixo que o ano passado, então não vejo nada muito diferente para o dado do estoque americano, a não ser que venha aí uma surpresa no estoque bem abaixo de 190, aí pode criar um ambiente mais altista. Mas a área, ela é bem baixista dos contratos de milho setembro em diante, né? Porque pode gerar um reequilíbrio da produção e um reequilíbrio dos estoques 23, 24 lá para 48 milhões de toneladas. Então, é um relatório que tende a ser baixista para o mercado de milho, para a safra nova americana. Beleza, Paulo. Vamos mudar aqui para o trigo. Está aí as expectativas. O trigo, a área total americana, segundo a expectativa média do mercado, deve ficar próxima aí a 48,7 milhões de acres. No relatório, em 2022, a área colocada em 45,7 milhões de acres. Os estoques trimestrais, posição 1º de março, o mercado espera numa média 25,26 milhões de toneladas. Em igual período do ano passado eram 28, e em dezembro agora 34,8 milhões de toneladas. Elcio, tudo contigo, esmiuça esses números para nós aí, o que tu acha? Então, Alessandro, o que falar do trigo? 2 pontos, primeiro em relação ao número total. O primeiro deles, que se a gente fizer o somatório de aumento de expectativa do mercado, né, diária, o trigo sobe mais do que milho e soja juntos, né, a área. Então, isso mostra um aumento de 6%, um pouco abaixo do que o fórum havia falado, de 8%, mas um aumento significativo e especialmente na safra de inverno, que é a safra que plantio já está consolidado e que não disputa tão diretamente, né, pelo menos no mesmo ano comercial, com soja e milho. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que apesar dessa recuperação significativa, é uma área ainda pequena para trigo. Se a gente colocar um pouco mais num contexto mais histórico, nos anos 80, trigo tinha mais área plantada do que milho e soja. De lá para cá, perdeu muita área
nos anos 2000 para a soja, depois com as usinas de etanóis crescendo nos Estados Unidos também para o milho, e as áreas nos 2 últimos anos foram áreas muito pequenas, as menores aí das séries históricas do USDA, que são bastante longas, né? Então, a gente tem uma recuperação de área, né, significativa. Se a gente pegar um pouquinho mais de perto essas elevações, deste aumento que tem de cerca de 3 bilhões de acres, 97% desse aumento será no trigo de inverno, aquela safra que já foi plantada no final do ano passado e que agora está se consolidando, enfim, passando por toda a questão do momento climático, mas que vem, enfim, em tese é uma área que já está meio que consolidada. E aí as novidades ficariam exatamente para a safra de primavera, um pouco também do trigo duro, que se planta também na primavera. Se a gente colocar o aumento no trigo de inverno, percentualmente, são 9,2%, 3 milhões de acres a mais, praticamente todo aí, como eu falei, 97 vem daí, dessa área que já está praticamente plantada e corresponde a 74% de toda a área. Para a primavera, o aumento expectativo aí no mercado é um aumento de 0,6%, ou 610 mil acres, né? Então, bem menos. E até no trigo duro, que é aquele trigo que se planta também na primavera, também no inverno, mas principalmente na primavera, uma leve redução da área. Então, acho que são números que vêm em linha. O mercado sabe que nós ainda estamos com preços atrativos, os produtores sabem que a questão ucraniana ainda vai pesar em termos de preços, e depois de 2 anos e que estoques muito baixos, que a gente vai ver agora, falando dos estoques trimestrais, de estoques muito baixos, a tendência é que os preços continuem em alta, por isso acho que não tem dúvida de que teremos um aumento da área. Talvez a gente possa ter percentuais ou volumes maiores ou menores, mas a linha, a direção do mercado é para o aumento da área, especialmente porque a gente está com um ano muito apertado nos Estados Unidos e vem de 2 áreas, 2 anos muito de área muito pequena. Em relação aos estoques, essa queda aí que se estima aí de 9,8% em relação a março, né, do ano passado, a gente tem muito pouco trigo, né? Um ano muito apertado, né? 2 anos seguidos aí que os Estados Unidos está tendo que exportar menos para não ficar com estoques extremamente baixos. Se a gente pensar nos estoques finais lá do final da temporada, em junho, a queda estimada pelo USDA é de 18%. Então, é possível até que os estoques sejam mais apertados e isso poderia dar um suporte para o trigo que caiu bastante nos últimos meses. Mas eu acho que é um número que vem em linha, certeza, estoques bem mais baixos do que o ano passado, em função de 2 anos de safras pequenas, exportações que estão reduzindo, mas não o suficiente para equilibrar, né, para manter os estoques. Então, acho que o mercado está indo na linha do que o USDA deve trazer agora no próximo dia 31 de março. Perfeito, Elcio. Vamos para aquela rodadinha de mercado de Bolsa de Chicago. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que está nessa manhã. Nós temos, vamos começar pela soja. Contrato maio 14,70 com uma altinha de 0,2%. Como é que o mercado de soja na Bolsa de Chicago tem se comportado frente a esse relatório? O que está mexendo com o mercado agora mais, Luiz? Nos últimos dias, Alessandro, o mercado esboçou uma recuperação, até porque ele tinha caído muito recentemente, né? Chegou a trabalhar abaixo dos $14 aí a primeira posição, mas é uma recuperação basicamente técnica em cima de petróleo também, né? Que a gente teve alguns dias aí bem positivos de recuperação do petróleo. O fato é que o relatório deve ser baixista, né? O mercado lá para frente já enxerga um Chicago abaixo de 13 para, né, para os contratos mais próximos da safra nova, até para a safra nova mesmo, e a tendência é de ser um relatório baixista, né, confirmando o aumento de área, seria surpresa se não fosse, e como eu coloquei, havendo esse aumento de área, abre a possibilidade de uma produção recorde nos Estados Unidos, 124 milhões, provavelmente, de potencial, e isso naturalmente pesa sobre o mercado, então deve pesar sobre o mercado, né, porque a gente vai ter todo o mercado climático, obviamente, mas se o clima for positivo, uma safra de 124 vai pressionar o mercado, que pode aí trabalhar em níveis até mais baixos, mais próximos de $12. Então, o mercado tá se posicionando frente ao relatório, eu acho que está esperando o número de fato, né? Está esboçando uma recuperação antes do relatório baseado em fatores técnicos, mas a partir da divulgação dos números aí, a tendência é de um mercado mais fraco aí pelas próximas semanas. Joia, vamos ver aqui o milho para maio, 6,52,5, com uma alta de 0,8, assim como na soja tem uma escadinha com o mercado indo para cima no gráfico aí do milho, Paulo. Será que com o número
de sexta pode a escadinha vir com o pessoal descendo para baixo ali, quer dizer, descendo para baixo, claro, mas a escadinha descendo. Bem, como eu disse, né, uma área ali, 91, 92 milhões de acres, é baixista para o milho nos contratos depois de setembro, dezembro, março do ano que vem, e os níveis de hoje são muito acima da média, né? Então, a projeção de uma safra é, com área maior, consequentemente com produção maior, é baixista para a safra nova. Só que, até lá, entre nós, hoje, e setembro, onde define a safra americana, tem São Pedro, né? E o São Pedro vai definir a trajetória dos preços, né? Então, passado o relatório da sexta-feira, nós já temos o clima do pré-plantio em abril. O plantio do milho começa lá pelo dia 20 de abril. Tem bastante chuva para a região dos Grandes Lagos agora nas próximas 2 semanas. Chuva em excesso lá no meio oeste geralmente traz algum tipo de atraso, o pessoal não consegue entrar com a máquina, gera uma certa tensão, e vamos ter daqui até agosto, pelo menos, aquela tradicional volatilidade do weather market, do mercado de clima, e que podemos ter aí movimentos que o produtor brasileiro deve aproveitar para sair com essa safra novamente recorde brasileira. Bom, vamos ver aqui o trigo. O trigo para maio está operando a 7,17,5, com uma alta de 2,5%. O trigo dando aquela oscilada maior do que a soja e o milho, o que a gente tem visto bastante de uns tempos para cá, né, Elcio? Pois é, mais uma sessão, né, de oscilação pesada no trigo. O trigo que de outubro para cá veio perdendo muito espaço, especialmente porque o trigo russo estava recuando demais e o trigo norte-americano estava caro. A partir de agora tem essa recuperação e a gente tem duas notícias recentes aí que chamaram bastante a atenção do mercado. Recentemente, o governo russo disse que suspenderia temporariamente as vendas de trigo russo, né, para exatamente estancar essa tendência de queda que teve, principalmente depois da confirmação da prorrogação do corredor de exportação. E a notícia de hoje é que a Cargill estaria suspendendo as compras, né, parando de comprar e vender trigo russo a partir do primeiro dia, do dia 1º de julho deste ano. Então, da próxima temporada, não estaria vendendo trigo russo. O grande exportador, né, o grande país que tem excedentes exportáveis, maiores excedentes exportáveis, estaria sem vendas por parte de umas principais trades, né, do mercado internacional. Então, isso que vem trazendo hoje essa alta significativa. São notícias que a gente sabe que, de repente, podem trazer alguma reviravolta, né, dessa questão de suspender ou não. No caso russo, parece muito mais uma jogada, né, de política, né, de ameaçar a suspensão para os preços subirem, até porque tem uma guerra para ser financiada, então dificilmente a Rússia deixaria de vender um produto tão importante, né, dentro da balança comercial. Mas são essas notícias que a gente tem. O trigo caiu muito, é bem verdade. Não tem a questão fundamental interna nos Estados Unidos para essa queda nas bolsas, ela vem puxada de fora, não é questão nem de expectativa, né, de que a área pode não ser essa, enfim, é muito mais no mercado internacional que tem trazido esses movimentos mais de médio prazo, que dá uma acomodação das cotações, exatamente porque tem muito trigo russo, tem trigo australiano que está entrando também barato, mas as notícias de hoje que fazem o mercado subir e recuperar parte dessas altas são exatamente essas possibilidades aí de menos trigo vindo da Rússia por questões aí de decisões de uma trade e até mesmo do governo russo. Excelente, amigo Elcio. Muito obrigado. Muito obrigado, Luiz, Paulo, Elcio. Nos reunimos novamente na sexta para falar propriamente desse relatório de intenção de plantio e estoques trimestrais do Departamento Norte-Americano de Agricultura. Obrigado, pessoal. Obrigado, bom dia. Valeu, obrigado, até mais. Obrigado.